Olá pessoal, tudo bem? E aí? Bom, espero que todos vocês estejam bem e espero também que todos vocês tenham aproveitado aí, apesar de terem sido bem curtas, né? Essas, esses dias, né, do recesso do final de ano, mais essa semana de férias que passou, e esteja aí em condições de dar continuidade ao segundo semestre letivo de 2020 e agora, né, retomando aqui as aulas de administração pública, tá? O tema da nossa aula hoje, caracterização da gestão pública. Então vamos lá. Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês uma série de informações, conceitos, enfim, que permeiam, né, aquilo que a gente vai chamar de administração pública, de gestão pública, tá bom? Bom, a administração pública, essa é uma definição que a gente pode adotar aí, né? É o planejamento, a organização, a direção e o controle, opa, todo mundo já conhece, né? Dos serviços públicos. Então, é um pode ser, né? PODC, para dirigido, né? Para aqueles serviços que nós precisamos garantir às pessoas. E, e é óbvio, esse processo administrativo, né, o planejamento, a organização, a direção, o controle dos serviços públicos, seguindo normas. Então, é segundo normas do direito e da moral e sempre visando o bem comum. Tá? Então, é só um resgate aí de algo que a gente já falou lá atrás. Bom, tem um conceito que a gente vai falar muito, vai abordar muito, que é governo. Né? Então, quando a gente fala governo, então, o que significaria o governo? Né? Então, o governo é o ato ou o efeito de administrar. Ele está regido por algum tipo de sistema político. Né? Esse sistema político vai ser, então, responsável pela direção do Estado. E é óbvio, esse Estado ele tem poder soberano. Tá? A gente vai, devagarzinho, a gente vai explicando cada um desses elementos, tá bom? Então, o governo é a organização necessária para o exercício do poder. E, então, sem o governo, você não teria como exercer o poder público, tá? E é por meio justamente dessa organização, ou seja, do governo, que nós conseguimos levar, induzir, né, orientar a população ao cumprimento de normas que estão estabelecidas, né, pelas leis como condição para a convivência delas, né, na convivência social. O povo, né, um outro conceito que a gente vai também se referir bastante, na administração pública não tem como fugir, né, o próprio adjetivo público, né, diz respeito justamente ao povo, que será então esse conjunto de habitantes de determinada localidade, tá? E representa o elemento humano, né, comum a todas as sociedades, e aqui nós podemos nos referenciar, né, o povo, a um determinado território. Né? O território vai ser a extensão de terra sobre a direção de um determinado governo. É por isso que, então, quando a gente fala, por exemplo, do governo municipal, a gente está se referindo a essa organização que garante que no território municipal, então na área, a extensão de terra, né, que cabe a uma cidade, existem normas, existem ações que precisam ser realizadas, né, e o povo que reside nessa extensão, nessa área de terra, está sujeita, né, a esse governo, portanto, a essa organização dos elementos que nós já estamos apresentando aí. Tá bom? Muito bem, então dando continuidade a essa apresentação, né, de elementos que vão caracterizando a gestão pública, né? Então a palavra Estado ela aparece inúmeras vezes, né, na literatura, nas explicações. Então é fundamental de entender que o Estado então ele é a materialização da organização político-administrativa jurídica. Então ele tem, né, estruturas políticas, estruturas administrativas, estruturas jurídicas. Né? Essas estruturas, como vocês já estudaram lá em OSM, por exemplo, elas dizem respeito
a organograma, elas dizem respeito a um conjunto de pessoas, né, que estão organizadas ali para realizar determinadas atividades que, de forma sinérgica, né, promovem a realização de vários processos que têm uma finalidade, né, exatamente como vocês já estudaram aí em organização. E aí essa estrutura, então, política, administrativa, jurídica, detém força para impor normas e exigir por parte do povo, né, o cumprimento dessas normas. Tá? Então, exigir o seu cumprimento da sociedade civilizada. A gente vai também. Veja, a palavra civilizada aqui pode ser um pouco polêmica. Né? O que é civilizado? Se a gente considerar aqui, né, na história, a gente muitas vezes lê, né, que a Europa era civilizada e os povos ameríndios não eram, né? Eles eram bárbaros. Fica sempre aquela pergunta, né? Até que ponto isso é fato? Porque os povos ameríndios, por exemplo, aqui na região que hoje é o Brasil, eles andavam nus e nem por isso as mulheres eram agredidas, por exemplo. Né? Elas eram violentadas sexualmente. Ao contrário, né? Existia um respeito, apesar de todos ali estarem andando nus. Né? E os civilizados, né, da Europa, quando viam aquilo, perdiam a cabeça. E casos inúmeros de estupro, de violência sexual, ocorreram nesse período dos primeiros contatos dos povos da Europa com os povos da América. Então, vamos considerar o seguinte: quando a gente falar de sociedade civilizada, nós estamos falando daquela que se organizou, né? E essa organização, ela, né, pressupõe essas normas, né, que vão conduzir, né, que vão determinar a conduta dos cidadãos dentro daquela sociedade. Tá? O Estado, então, ele é governado por uma minoria, não é possível todos os habitantes, né, todos os membros de um povo participarem do Estado, a não ser que seja alguma coisa muito pequena. Né? É que como hoje os Estados nacionais, né, até a expressão nacional acompanha muito, né, a terminologia Estado, eles dizem respeito a uma nação, então normalmente nós estamos nos referindo a uma população maior, a um povo que habita, reside numa extensão de terra muito grande, numa área geográfica muito grande, e consequentemente você, até por uma questão de execuibilidade mesmo, né, de ser execuível, você não teria como todos participarem do governo. Tá? Então o Estado ele vai ser governado por uma minoria que, né, se estabeleceu ali, né, como governo daquele Estado a partir de uma combinação que sempre tem relações com o poder econômico, a riqueza, o poder político, a força que aquele grupo exerce sobre os outros, e o poder ideológico, principalmente no que diz respeito ao conhecimento, né, ao saber. Aqui, pessoal, não entendam que assim, então o mais rico e o mais forte mandam. Não é exatamente isso. Né? A gente sabe que historicamente foi o que prevaleceu. Né? Os mais ricos ou os mais fortes se sobrepunham, né? Muitas vezes até de forma violenta, aqueles que eram desprovidos, desfavorecidos de riqueza ou aqueles que eram mais frágeis, mais fracos. E aí eles, por essa força maior, né, por esse poder maior, acabavam se impondo e governando, né, a maioria. Mas nós sabemos que isso prevalece mesmo naquelas sociedades mais evoluídas, porque quando a gente fala dessa força, a força política pode ser, por exemplo, né, a participação das pessoas. Então, quem é que compõe essa minoria que, né, forma o governo, né, assume o governo para fazer a gestão do Estado? Né? É justamente aquela minoria que conseguiu ampliar a participação das pessoas, por exemplo. Né? Que conseguiu garantir que as pessoas fossem ouvidas e a partir então dessa participação maior das pessoas, elas conquistaram uma força política. E apesar de ser um grupo pequeno,
que assume posições no governo, né, não deixa de ser, né, uma efetiva representatividade da maioria, porque eles dão ouvido às pessoas, dão voz às pessoas, ouvem as pessoas, tá? Então essa força não necessariamente é aquela força bruta, no sentido mais pejorativo, tá bom? E quando a gente fala de riqueza, é, essa riqueza pode estar distribuída, né, de uma forma mais equilibrada, menos desigual, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa definição ela é válida para qualquer tipo de Estado, né? Mesmo aqueles que a gente poderia chamar de Estados ideais, né? Estados utópicos, né? Eles nem existem ainda, mas nós idealizamos como seria interessante que ele fosse, tá bom? Mesmo nessas condições, o poder econômico, o poder político e ideológico, eles permanecem, né, muito válidos na constituição do seu governo, né? Dessa minoria que vai, né, ter condições de executar as atividades, os processos que o governo precisa realizar para que o Estado ele continue existindo e funcione bem, tá bom? Principalmente na promoção do bem comum. Existe o Estado democrático, né? Aqui é uma caracterização já do Estado, então existe aquele Estado, né, onde há uma maior liberdade política, então as pessoas elas podem se expressar, elas podem se manifestar, elas participam de forma mais ativa nas decisões do governo e que normalmente as leis desse Estado elas são elaboradas a partir da participação popular, elas têm a presença do povo um pouco mais evidente, né? Mesmo que seja numa forma representativa, como é o caso da democracia representativa, típico aqui do Brasil, né? Nem toda a população está lá no Congresso Nacional, mas ela está representada por deputados, por senadores, né? Que bem ou mal representam sim o pensamento da população e colocam esse pensamento na forma de lei, né? Na forma de uma legislação, né? De um corpo legislativo que vai sendo composto e alterado e acrescido e subtraído, enfim, dependendo daquilo que é necessário, daquilo que está sendo discutido, tá bom? E existem os estados autocráticos, eles já têm uma menor liberdade política, então algumas pessoas, inclusive, são restritas, né? E as leis nem sempre têm a participação do povo, ao contrário, né? Normalmente não há participação popular nos estados autocráticos. Muito bem, então vamos lá. Um outro conceito importante é da soberania. Quando a gente fala de soberania, geralmente ela é esse conceito ele é atribuído ao Estado, então o Estado é soberano, né? Quando a gente fala da soberania, nós estamos falando então de um poder que ele vai ser absoluto e indivisível, né? Na forma como você organiza, né, aquele país, aquela nação, aquele governo. Então a organização e a condução, né, daquele governo, ele se dá, né, pela vontade do povo que o constituiu. E esse poder ele é absoluto e indivisível no sentido de que ninguém, nem de dentro, nem internamente, e nem de fora, pode questioná-lo ou pode querer destituí-lo. Quando, por exemplo, existem aqueles movimentos separatistas, né? Esses movimentos separatistas, então, é um movimento interno. Dentro de um povo, né, existe, de repente, uma parte dele, uma parcela daquela população que está insatisfeita e gostaria de se separar e constituir um Estado à parte, um Estado independente e autônomo, né? Eles estão questionando a soberania, né? A soberania nacional, a soberania daquele Estado. E aí é óbvio, né? Existe uma série de situações que precisam ser refletidas antes de qualquer ação, né? Mas de um modo geral, ela coloca em dúvida essa soberania. Porque ela está falando, olha, não, o povo não está participando disso, porque nós não nos sentimos participantes disso, né? Então os movimentos separatistas geralmente eles questionam, né, essa indivisibilidade. E a gente sabe que em algumas situações essa indivisibilidade ela acaba prevalecendo. Em outras, não, né? Há, por exemplo, o caso da Escócia, que num referendo lá atrás não se separou, né, do Reino Unido, continuou compondo com a Irlanda do Norte,
com o País de Gales e com a Inglaterra, aquilo que é conhecido no mundo inteiro como Reino Unido. Mas existem situações em que isso não tem o mesmo resultado, né? Como foi o caso da Eritreia. A Eritreia, um país da África, fazia parte, né, da Etiópia. O povo não se sentia representado, e aliás, uma parcela muito significativa daquela população que antigamente era etíope, né, e eles conseguiram, né, através de movimentos, através de luta, sempre tem luta, né, eles conseguiram a separação. Então a Eritreia se separa da Etiópia e se transforma no Estado Nacional. Tá? Agora, quando a Eritreia é constituída, né, mesmo a partir da divisão daquilo que antes era um Estado único, né, Estado etíope, a soberania ela se restabelece. Então a Etiópia, naquilo que continuou sendo Etiópia, né, ela é soberana, e a Eritreia ela conquista essa soberania porque ela se constitui como um Estado. Né? E essa soberania ela pode exigir que o seu cumprimento se dê até por meio, o cumprimento de suas normas, de suas leis, enfim, se dê inclusive pelo uso da força. E é por isso que normalmente esses movimentos separatistas são combatidos com violência. Né? Em algum momento as falas podem, num primeiro momento elas podem ser apenas falas, né? Podem ser apenas manifestações orais, mas essas manifestações elas podem chegar aos extremos, né? E elas costumam chegar principalmente naqueles movimentos que têm como meta, né, como objetivo a separação. Né? Então, em nenhuma das situações, os movimentos separatistas eles não vivenciaram essas experiências violentas. Então, mesmo o caso da Escócia, né, que foi um dos que eu citei aqui, o confronto, né, de escoceses e ingleses é registrado na história muitas vezes com derramamento de sangue. Né? A própria independência, né, dos países da América, a maioria deles se deu também, né, questionando a soberania da matriz e querendo criar uma nova soberania independente, autônoma da matriz. Né? E muitas vezes ela também foi rechaçada, né, pela matriz, pelo país dominante, de forma violenta, e o povo daquela localidade reagiu igualmente de forma violenta para conquistar, né, essa soberania. Então, essa é uma característica muito particular aí da soberania. Né? A soberania é algo desejável e bom, mas a sua origem costuma ser violenta, porque ela se impõe pela força. Tá? Mesmo aqui o Brasil, né? Apesar da nossa independência em relação a Portugal ter sido pacífica, né? Não houve necessariamente uma, uma ruptura violenta, né? Dom Pedro I era português, herdeiro da coroa, inclusive. Antes disso, existiam povos aqui, existiam nações indígenas, e elas foram sobrepujadas pela força. Então, o Brasil se constituiu, né, pelo fim da soberania desses povos. Ah, mas eles não existiam enquanto Estado, né, na forma como nós entendemos hoje contemporaneamente, mas eles existiam naquilo que seria a essência do Estado. Existia ali um povo, né, com a sua língua, com a sua cultura, ocupando um determinado território, né, tinha uma extensão de terra que pertencia àquele povo, com suas leis, mesmo que elas fossem passadas de forma oral, e que simplesmente foram questionados, né, e por meio da força, né, usando armamentos, foram sobrepujados, foram subjugados e, em alguns casos, até dizimados. Né, para que o Estado português, né, naquela oportunidade império, fizesse prevalecer, né, as suas decisões, as suas normas, as suas leis, a sua cultura sobre aquela área, sobre aquele espaço. E, e depois, é óbvio, isso vai se constituindo naquilo que hoje nós entendemos como Brasil. Tá bom?
Bom, a cidadania é um elemento também muito presente quando a gente fala de gestão pública, de administração pública, a gente não foge da questão da cidadania, porque a cidadania, querendo ou não, ela vai ser, né, uma expressão de como o Estado ele atende, né, as pessoas que compõem aquele povo. Né? Então, é por isso que a cidadania ela expressa esse conjunto de direitos que dá a cada indivíduo, a cada pessoa, a possibilidade de participar da vida e do governo do seu povo. Tá? Então, quando as pessoas não exercem a sua cidadania, elas ficam à margem, ou pior, né? Há situações em que a pessoa não tem cidadania. Né? Por exemplo, a gente lê, né, talvez com menos frequência, como deveria ser, mas existe o problema dos apátridas, aqueles que não têm pátria. Né? E essas pessoas que são apátridas, elas não têm cidadania. E onde quer que elas estejam, elas sempre são marginalizadas e elas sempre são percebidas como párias. Né? E isso é um problema, né? Porque uma vez que elas não têm, elas não gozam de uma série de direitos, né? E elas não podem participar da vida política, do governo, de nenhum povo, né? Então elas estão excluídas. Tá? Por isso que aqueles que não têm a cidadania, né, eles estão à margem da sociedade, eles ficam excluídos das inúmeras situações, né, que existem na vida, né, de um povo, de uma nação. Né? E, e é óbvio, isso cria uma situação de inferioridade em relação ao grupo social onde ele está ali inserido. Tá? E a questão da cidadania ela é crítica no Brasil, principalmente porque nós somos o último país a se livrar da escravidão. Né? A gente considerar que somente em 1888 foi promulgada uma lei acabando com a escravidão, né, no Brasil. Então, no mundo, nós somos um dos últimos que, enquanto Estado, tá? Porque a escravidão a gente sabe que é uma condição que existe ainda. Mas enquanto Estado, o Estado autorizava, o Estado inclusive protegia a escravidão. Então, enquanto Estado, né, o Brasil foi praticamente um dos últimos a se livrar dessa chaga, dessa vergonha que foi a escravidão. E o que é a escravidão? Né? É a retirada de direitos. Então, se você tinha um grupo de pessoas que, no nosso caso aqui no Brasil, né, por conta de sua origem africana, eles eram desprovidos desses direitos, então eles ficavam à margem das decisões, à margem da vida social, então eram excluídos, eram então marginalizados e, consequentemente, nós temos aí um exemplo muito próximo, muito perto ainda da nossa história, né, de problemas com a questão da cidadania. Tá? A gente poderia também ampliar essa discussão para aspectos que não estão legalmente previstos, né, como era o caso da escravidão, mas que são críticos. Que é o caso, por exemplo, dos analfabetos, é o caso, por exemplo, das pessoas trans, é o caso das mulheres, né, as mulheres conquistaram o direito ao voto bem tardiamente aqui no Brasil. Enfim, e hoje, mais contemporaneamente, a gente poderia dizer que é o problema do exercício da cidadania da, por aquelas pessoas que são desprovidas, né, de qualquer riqueza. Né? Elas são cidadãs? Que cidadania elas exercem? Né? Então, são problemas que nós precisamos sempre trazer à tona, porque, sim, a gente poderia dizer que o Estado deveria garantir cidadania a todas as pessoas. Se o Estado garantir cidadania a todas as pessoas, então ele cumpriu com o seu papel de bem comum. Agora, se existem pessoas que não têm cidadania, né, ou que não conseguem, ou não podem, ou são impedidas de exercer sua cidadania, então o Estado está descumprindo a sua finalidade última. Pessoal, então ainda dentro dessa ideia, né, da gente caracterizar a gestão pública, aí tem alguns elementos que é importante a gente resgatar, né, em termos de definição. Então, o Aristóteles ele fez uma definição de formas de governo que, apesar de ser muito antiga, ela, ela é bastante utilizada ao longo da história, né? E a gente a enxerga ainda, a gente a percebe ainda, mesmo no século XXI. Né?
porque ela foi muito bem elaborada e ela não perdeu, vamos dizer assim, a sua atualidade, né? Então, estou apresentando para vocês aí uma tabelinha que é oriunda justamente do pensamento aristotélico, tá? Então, quem quiser, o livro Política do Aristóteles detalha, né? É óbvio, né? Segundo a época dele, segundo o momento, né, histórico que o Aristóteles viveu, tá bom? Mas que, feito aí os ajustes e as adequações, cabe perfeitamente na atualidade, no momento que nós vivemos. Quando nós falamos de governo de uma pessoa só, de um grupo só, de muitas pessoas, né? Então, o que, que nós estamos dizendo? Que aquele governo, as pessoas que fazem parte daquele governo e tomam as principais decisões, elaboram as principais leis, fazem julgamentos das pessoas, né? É, esse governo, todas essas ações, né? De ação, de legislação, de julgamento, de execução, tudo mais, pode estar sob os cuidados de uma pessoa, de um pequeno grupo ou de muitas pessoas, tá? O Aristóteles, ele dividiu, né, esses quantitativos, uma pessoa, um pequeno grupo ou muitas pessoas, em duas condições, né, que para ele era o que ele chamava de pureza, né? Então existiam os governos puros e os governos impuros, né? Os governos que eram virtuosos e os governos corruptos, né? E para os virtuosos ele vai listar uma série de nomes. Então, para ele, quando o governo é virtuoso, ou seja, ele visa o bem comum, mas ele é exercido por apenas uma pessoa, então nós estamos diante de uma monarquia, né? Quando é um grupo, é a aristocracia. E quando são muitas pessoas, né, a maioria das pessoas, nós estamos falando de politeia. Eu não estou usando aqui a expressão democracia e já explico para vocês por quê, tá? Agora, quando existe uma corrupção, quer dizer, aquele monarca é corrupto, então ele dá uma outra nomenclatura. Então, para aqueles governos onde acontece uma corrupção e ao invés de se visar o bem comum, visa-se o bem particular, e o bem particular de quem? Aí, de uma pessoa, de um grupo ou da maioria, tá? Aí, então, ele dá outros nomes. Então, no caso de um governo de uma pessoa que visa o bem particular, né, numa distorção do que seria a monarquia, naquilo que ele chama de corrupção da monarquia, então Aristóteles caracteriza, denomina como tirania. Quando é um grupo, oligarquia, e quando é a maioria, muitas pessoas, demagogia. Por que, que eu não usei a expressão democrática aqui, já que do grego, né, todo mundo sabe disso, a origem da palavra democracia etimologicamente vem do grego. Demo, povo, cracia, poder, poder do povo. Por que, que eu não usei aqui a palavra democracia? Bom, primeiro porque o próprio Aristóteles ele usa a palavra democracia como uma corrupção da politeia. Porque na politeia ele pressupõe que a maioria das pessoas são filósofas. É, quando ele olha ali, né, as pessoas que visam o bem comum, para eles, né, para o Aristóteles, para aquele conjunto, né, de pensadores atenienses, então o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, na visão deles, um governo virtuoso que visa o bem comum só pode ser exercido por filósofos. Então, era a forma deles dizerem o seguinte: é necessário que as pessoas estudem, né, desenvolvam a capacidade de reflexão e busquem a verdade, né? Essas pessoas, elas certamente serão, né, se exercerem algum tipo de poder, elas certamente exercerão muito bem esse poder. Então, o Platão, inclusive, ele entende que a melhor forma de governo é a monarquia é, que fica sob os cuidados de um rei filósofo. Tanto que ele chama, né, o rei filósofo. Se for um rei filósofo, é para ele, Platão, o melhor modelo de organização aí de um Estado, né, de um governo. Que provavelmente era um pensamento muito parecido com o do Sócrates, porque nós sabemos que o Platão, ele, como discípulo de Sócrates, ele vai ter o cuidado de reproduzir muito aquilo que ele aprendeu com o mestre, né, com uma certa fidelidade, tá?
O Aristóteles, apesar de também ser discípulo do Platão, né, ele questiona um pouco o seu mestre e entende que mesmo um filósofo, ele é falível. Né? Então, na concepção do Aristóteles, o ideal seria a aristocracia, que seria um grupo de filósofos. Então, você não teria um filósofo, você teria vários filósofos, né? Mas é um grupo pequeno em relação à população. Então, esse grupo de pessoas virtuosas, né? Ariston, é grego, seriam os virtuosos, né? Aristocracia seria o poder dos virtuosos. Então, esses virtuosos, esses filósofos, esse grupo de filósofos, eles sim poderiam promover um governo virtuoso que de fato, né, materializaria esse objetivo do bem comum. Tá? E a politeia, segundo o próprio Aristóteles, seria impossível, porque seria conceber uma sociedade onde todos querem estudar, todos querem refletir, todos querem buscar a verdade. E o Aristóteles ele reconhece que isso não é cabível. Né? Pelo menos ali, né, dentro da realidade dele, ele entendia que não era cabível, que não era possível. Né? Que sempre o grupo que seria filósofo seria um grupo pequeno, ele nunca seria a maioria da população. Por isso que a opção dele, a mais exequível e ideal, seria a aristocracia. Porque ela é exequível, ela é possível, e ele entende que esse seria a melhor forma de governo. Né? E a politeia é uma coisa idealizada e que provavelmente nunca seria exequível. E aí ele chama de forma corrupta da politeia a palavra democracia. Ele usa a palavra democracia, porque ele usa o exemplo de Atenas. Ele diz que Atenas, e a gente sabe, né, Atenas ela exercia uma democracia direta, então todos os cidadãos atenienses participavam das decisões, votavam e tudo mais, e com igualdade de condições, então ninguém ali, um era mais rico que o outro, então por conta daquele que tinha um poder econômico maior, o voto dele valia mais. Não. As condições da democracia ateniense, elas eram muito próximas, mesmo daquilo que nós classificamos como democracia direta, apesar de ser considerado apenas e tão somente como cidadão ateniense, os homens, então as mulheres não votavam, não participavam, e os estrangeiros, os escravos, enfim, crianças. Então você não tinha assim uma democracia no sentido muito amplo, né? Era um grupo menor de pessoas, tá? Mas ainda assim era uma democracia direta. Mas ele usava Atenas como exemplo de que essa democracia ela era falha, porque ela se pautava por discursos demagógicos, e esses discursos demagógicos muitas vezes induzia essa maioria à tomada de decisões erradas, tomada de decisões equivocadas, tomada de decisões que não visavam o bem comum, mas atendiam aos interesses de alguns grupos, de alguns membros, de algumas poucas pessoas e não de toda a sociedade, de todos aqueles que habitavam em Atenas. Né? Para não causar confusão, porque depois vários pensadores vão resgatar a palavra democracia e vão preferir a palavra democracia à palavra politeia. Aliás, politeia nem tem uma tradução para a língua portuguesa, por exemplo. Não tem uma palavra em português que expresse exatamente o que seria politeia. A gente está aqui resgatando a terminologia grega. Vários pensadores no futuro, né, depois do Aristóteles, vão resgatar a palavra democracia e vão falar, não, a democracia ela é melhor do que uma aristocracia. Né? Por várias razões, e eu aqui não vou entrar no mérito disso, tá? Então eu preferi evitar o uso da expressão original, né, do Aristóteles. Então ali no lugar de demagogia deveria ser democracia, mas então em respeito justamente à evolução do conceito de democracia. E nessa perspectiva mais contemporânea, nós imaginamos que a população, tendo acesso ao ensino, tendo acesso à educação, ela vai sim, né, se elevar na forma como ela pensa, na forma como ela reflete sobre as coisas e com o passar dos anos, com o passar das gerações,
essa maioria, então, né, esse povo, ele evolui e muito provavelmente a gente poderia dizer que essa evolução ela pode nos levar à seguinte conclusão, que conforme aumenta a escolaridade da população, melhora-se, né? Melhora-se as decisões dessa população. Então, quanto mais instruído for o povo, melhores serão as suas decisões. E naturalmente, então, a gente pode ter como perspectiva de longo prazo que conforme as gerações vão passando, nós sempre teremos um povo no futuro tomando decisões melhores do que aquelas que foram tomadas por aquele mesmo povo pelos seus antepassados. Né? E então, a tendência seria essa democracia, ela se aproximar muito daquele modelo idealizado pelo Aristóteles, que ele vai denominar como politeia. Talvez a gente não alcance esse ideal, esse modelo idealizado, por isso que não se usa a palavra politeia, mas ele foge da concepção original, né, a concepção aristotélica de que a democracia representaria a corrupção. Né? Bom, aí eu vou falar Rogério, particularmente, eu gostaria que vocês fizessem a seguinte reflexão. A democracia brasileira, em torno de 65%, a grande, esmagadora maioria da população brasileira, que vota e participa das decisões do governo, não tem o ensino médio completo. Então, dentro desses 65%, tem alguns que começaram, mas não terminaram o ensino médio, tem aqueles que pararam no ensino fundamental, tem aqueles que começaram o fundamental, mas não terminaram, e tem aqueles que nem sequer começaram o fundamental, que são analfabetos. Então, esse conjunto de pessoas constitui aí 65% da população brasileira, é a maioria, esmagadora maioria, porque é mais do que o dobro da outra parte, dos 35% que pelo menos, minimamente, concluíram o ensino médio. Eu pergunto para vocês, essas pessoas, elas têm condições de tomarem as melhores decisões? Fica de reflexão. Não estou dizendo que está errado ou está certo. Não estou fazendo juízo, mas fica de reflexão para vocês. 65%, a maioria esmagadora da população brasileira, não tem o ensino médio completo. E eles prevalecem, né, no momento em que eles votam, no momento em que eles escolhem vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da república, inclusive nas manifestações que muitas vezes podem acontecer, né, são eles que prevalecem porque eles são a esmagadora maioria. Fica de reflexão. Pessoal, ainda continuando aí nessa caracterização da gestão pública, existe aí os regimes, né, de governo, sistemas de governo, e hoje, contemporaneamente, os que prevalecem é o parlamentarismo. O parlamentarismo ele é possível, né, de acontecer numa nação que tenha uma monarquia, né, constituída, um rei, uma rainha, como chefe do chefe de como chefe de estado, tá? E você tem o parlamentarismo também em estados, em nações que são presidencialistas. Tem o presidente e o primeiro-ministro. Então, o presidente ele exerce o papel de chefe de Estado e ele é trocado, né, por meio do voto, de tempos em tempos, mas ele não é o chefe de governo. Tá? Então, o parlamentarismo está presente, seja na monarquia ou no presidencialismo. Agora, quando a gente fala de presidencialismo, então a gente está falando de um modelo em que o presidente eleito, ele, além de chefe do Estado, ele também é chefe de governo. Tá? Aí caberia colocar a monarquia aqui. Bom, a monarquia, vamos dizer assim, absolutista, hoje no mundo, né, ela está numa quantidade bem menor, né, ela acontece com bem menos frequência, e normalmente ela ocorre naqueles estados que nós percebemos que há um certo fundamentalismo religioso, tá bom? Por isso que eu não estou aqui relacionando esses casos, porque a gente começa, né, a gente percebe que são casos que tendem a se desfazer com o passar dos anos, especialmente com o esclarecimento que as populações e as nações pelo mundo afora começam a ter cada vez mais acesso. Tá?
Bom, no parlamentarismo, como há uma divisão entre quem é o chefe de Estado e quem é o chefe de governo, ele leva uma certa vantagem em relação ao presidencialismo, porque o chefe de governo ele pode ser destituído a qualquer momento, né? Basta ele perder a condução, né, do, do Estado, né? Ele não consegue mais executar ações, ele não consegue mais propor legislação, e então você destitui e forma uma nova composição, né? Então ele é um pouco mais flexível nesse sentido, tá? Mas, por outro lado, isso pode levar a uma instabilidade política muito grande, né? Você pode ter sucessivas eleições acontecendo até que se consiga formar lá uma maioria e se tenha, né, o primeiro-ministro, né, o chefe de governo, tenha sustentação, né, para que ele possa exercer o papel, né, de chefe de governo, de conduzir a execução, né, das ações governamentais, de propor, né, normas, enfim. Ao passo que o presidencialismo você tem um pouco mais de estabilidade nesse sentido, né? Apesar que, por um outro lado, quando você está diante de um chefe de governo que é despreparado e está, de repente, fazendo coisas ruins e você percebe nitidamente que ele está desorientado, que ele não tem exercido adequadamente o papel dele, você tem o problema de não conseguir destituí-lo de imediato. Você tem que esperar terminar o mandato dele, né? Porque ele, além de chefe de governo, ele também é chefe de Estado. Uma outra coisa também que o parlamentarismo leva em vantagem em relação ao presidencialismo é a separação de Estado e governo. O Estado ele é perene, ele sempre vai existir. Então o chefe de Estado ele tem que estar com a preocupação maior do chefe de Estado, seja ele o presidente ou o monarca, é garantir que as decisões de qualquer governo elas respeitem, né, elas garantam a continuidade do Estado, a sustentabilidade da soberania daquele Estado, né? E então quando você tem essa separação, então enquanto o primeiro-ministro, né, o chefe de governo no parlamentarismo, ele cuida de ações mais imediatistas, ele tem uma preocupação mais com curto prazo, né? Você tem alguém com uma preocupação de longo prazo, com uma preocupação de maior perenidade para o Estado, e eles então têm que dialogar, né, para que as ações de curto prazo não comprometam esse futuro, né? Quando a mesma figura, no caso, né, um presidente ou um rei absolutista, ele reúne em si tanto a chefia do Estado quanto a chefia do governo, ele pode não ter muita clareza disso. E às vezes, né, principalmente no caso do presidencialismo, por conta da necessidade de querer se reeleger ou eleger o seu sucessor, ele acaba dando muito mais atenção às questões de governo mais imediatistas que podem surtir efeito eleitoral, né, e garantir ou a reeleição dele ou a eleição do seu sucessor, do que aquelas questões que são de Estado e que nem sempre elas são fáceis de serem compreendidas pela maioria da população, principalmente quando essa população é desprovida de instrução, de escolaridade, né? Então veja que no caso do presidencialismo, né, ou de uma monarquia absolutista, você teria esse problema, né? A ação ela é muito de imediato e pouco de longo prazo. Por quê? Bom, porque eu tenho uma preocupação em fazer o meu sucessor. Seja o meu sucessor eu próprio, né, no caso de uma reeleição, seja o meu sucessor alguém do meu grupo político, do meu grupo econômico, enfim, do grupo ideológico, enfim, do grupo que eu faço parte, tá bom? Bom, pessoal, uma outra caracterização importante aí é uma divisão, acho que todo mundo deve se lembrar, né? Montesquieu, um filósofo francês, ele fez uma proposta que acabou sendo adotada por quase todos os estados contemporâneos, né? Então, na independência dos Estados Unidos, né, ainda no final do século XVIII, desde então, quase todas as nações que vão emergindo a partir ali da independência dos Estados Unidos seguem o modelo do Montesquieu, proposto por Montesquieu, em que você divide o poder em três partes, porque a divisão em três partes do poder impede a ocorrência da tirania. Era uma forma, na época, né, de você acabar também com esse modelo que naquele momento da França era muito ruim, né?
do rei soberano, que ele executava, ele legislava, ele julgava, então ele fazia tudo ele sozinho, tudo concentrado em uma única pessoa. E você dividindo o poder também era uma forma de você impedir que alguém concentrasse tanto poder a ponto de se sentir um deus. Né? Que é uma herança, se a gente for olhar, né, até do modo de produção asiático, né? Porque era assim que o faraó se comportava e a gente percebe que quase todos os governantes ali da Idade Antiga se comportavam assim. Né? Mesmo César, o imperador romano, ele tinha um ar, né, de divindade. Não necessariamente ele era o filho, né, de um deus, mas ele era alguém quase muito próximo disso. Então, essa experiência de muito poder sobre alguém é, acaba induzindo, né, essa auto-percepção, essa autodeclaração divina. Né? E aí o Montesquieu resolve o problema, né, propondo aí a divisão do poder. Não, se dividir o poder, ninguém vai ser soberano, ninguém vai ser absoluto, ninguém vai ter poderes divinos, né, entre aspas. Então, a proposta feita por Montesquieu, ela acaba sendo adotada por quase todos os estados nacionais contemporâneos. Né? E muito provavelmente, se você circular o mundo ou estudar, né, a legislação dos diversos países que existem aí no planeta, você vai perceber que a grande maioria ela acaba fazendo essa divisão, né, de três. Né? Nós temos aquele na divisão do poder, então vai ter uma parte do poder que vai ficar responsável pela execução das ações, né, que aqui no Brasil a gente vai chamar de poder executivo. Aliás, não só no Brasil, em muitos países do Ocidente, né, países ocidentais, vão dar essa denominação, poder executivo, que exerce uma função mais administrativa. Nós temos o poder é, de legislar, né, de criar leis, então de fazer a deliberação das ações. Porque as ações do governo, elas precisam necessariamente ter sido deliberadas. E essas deliberações, elas acabam se materializando na forma de leis, de normas. Né? E aí existe então uma função normativa, e aí, né, no mundo ocidental e no Brasil não é diferente, se chama poder legislativo, e o judiciário que fica com a função judicativa, que é a de julgar. Né? E tem que corrigir ali. Peço desculpas, eu corrijo no material que vai ficar disponível para vocês. E ele fica responsável pelo julgamento. Algumas pessoas muitas vezes confundem e chamam o poder judiciário de justiça. Não é a mesma coisa, tá? Porque o poder judiciário ele pode julgar e ser injusto. Né? No juízo de quem exerce o poder judiciário, pode não haver justiça. Então é uma situação que muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado. Então cuidado, né? Quando a gente chamar o poder judiciário de justiça, né, que seja pautado naquela ideia do senso comum, as pessoas falam assim, é o linguajar da população. Mas nós que estudamos e nós que então nos apropriamos do entendimento do que significa as palavras, os conceitos e tudo mais, que nós saibamos que são coisas distintas. E a justiça não necessariamente se materializa nas atividades e nos processos exercidos pelo Poder Judiciário ou por aqueles que compõem o Poder Judiciário. Bom? Pessoal, então já caminhando aí para a finalização, né? Até porque vai ficar longa essa videoaula. Na gestão pública a gente também tem alguns princípios que são fundamentais, tá? E eu vou apresentar aqui os princípios da administração pública no Brasil. Então, no Brasil, né, esses são os princípios constitucionais. Esses princípios, eles também estão presentes em outras nações, tá? Mas aqui eu vou ficar um pouco mais focado na realidade brasileira. Então, tem o princípio da legalidade, que é o principal princípio. A administração ela só pode fazer aquilo que está determinado, muito bem descrito, muito bem definido, muito bem determinado por lei, por norma, tá? Porque a norma pode ser legal ou pode ser infralegal. Existem normas infralegais que a administração pública tem que também executar, tem que obedecer, né?
mas elas não têm poder de lei, mas é obrigação. Ela, continua sendo obrigação. Tá? E é por isso que, por conta desse princípio, aquilo que não está autorizado por lei não pode ser feito por um agente público. Né? No mundo privado, na iniciativa privada, se não há impedimento legal, mesmo que não esteja expresso, não esteja explícito, né? É, desculpa, esteja expressa, esteja explícita a permissão, diferente do mundo privado, no mundo público, então nas organizações públicas, na administração pública, se não estiver explícita, se não estiver expressa a autorização, não pode ser feito. Né? Não basta a proibição, tá bom? Porque no mundo privado, geralmente, é proibido, não pode fazer. É permitido, faz. Ah, não está nem proibido nem permitido. No âmbito do privado, faz. Né? Como não tem nada impedindo, nada que proíba, vou lá e faço, mesmo que não esteja autorizado, expressamente autorizado por alguma norma. Na administração pública, não. Na administração pública, se não estiver expressamente normatizado, não pode fazer. Ah, mas não está proibido. Bom, não está proibido, mas não está autorizado, não pode ser feito. Então esse é o princípio da legalidade. Tá? Impessoalidade. Então as ações do governo elas precisam ser executadas pelas pessoas para o bem comum. Então é para qualquer pessoa. Eu não vou beneficiar um ou outro. Né? Eu não posso promover o benefício tendo uma pessoa ou um grupo de pessoas como finalidade. A minha finalidade é promover o bem comum a qualquer um e tratar todos como iguais. E que a palavra igual talvez não fosse a mais cabível aqui, mas eu estou a serviço de todas essas pessoas, sejam elas quem for. Né? A impessoalidade também é um princípio que faz com que o agente público ele tenha que executar, né, as ações em nome do Estado, mas ele não é ele individualmente responsável pela ação. Quem é responsável é o Estado. O Estado é responsável, não ele. Ele é o agente que materializa a vontade do Estado, mas não é ele o, o responsável, vamos dizer assim, no sentido estrito. Né? Então significa o seguinte, então, por exemplo, é que aqui no Brasil não é o caso, mas nos países que tem pena de morte, está previsto na lei, o executor, né, aquele que aplica a injeção letal, ou aquele que dá o tiro, enfim, o executor da pena, da condenação da morte, à morte, ele não é assassino. Né? Por que ele não é assassino? Bom, porque ele, na verdade, ele é o agente do Estado. O Estado determinou a morte de uma pessoa, de um condenado. Então, quem é responsável pela morte daquele condenado? O Estado. O agente, né, o funcionário público, o servidor público que executou aquela ação, que deu o tiro, que aplicou a injeção letal, seja lá qual for o método, né? Ele não é o assassino, porque ele não fez aquilo porque ele, indivíduo, tomou essa decisão, porque ele, indivíduo, quis. Ele obedeceu uma determinação, né? E ele, como agente público, obediente a princípio da legalidade, executou. Eu gosto desse exemplo, apesar de ser um exemplo ruim, né, por conta da pena de morte, mas eu gosto de usar esse exemplo, mesmo não sendo, né, ele não faz parte, né, do Estado brasileiro, mas eu gosto desse exemplo justamente porque fica clara a diferença de quem é assassino e de quem executa, né, uma decisão do Estado, tá bom? Muito bem. Ah, mais uma coisa sobre a impessoalidade, desculpa, gente. É, a impessoalidade também, ela entra naquela ideia de que as ações do Estado, elas devem acontecer independentemente de quem seja o agente. Não importa qual seja o professor que vai dar aula de administração pública, vocês precisam receber as aulas de administração pública. Se é o Rogério, se é o fulano, se é o ciclano, se é o beltrano, pouco importa. Isso também entra nesse princípio da impessoalidade. A ação ela tem que acontecer, seja lá quem for o agente público. E o cidadão tem que receber essa ação
seja ele quem for. Então a impessoalidade é tanto da parte do Estado, de quem age, quanto da parte do cidadão, né, dos membros daquele povo, né, daquele que recebe o serviço público. Moralidade. Pessoal, o princípio da moralidade ele é talvez o mais nebuloso em termos de definição, mas a ideia da moralidade aqui é que, para além da legalidade, quer dizer, além de seguir, né, a lei, ou melhor dizendo, as normas legais e as normas infralegais, a administração pública, né, e principalmente o agente, né, que representa o Estado e que exerce aqui aquela tarefa, aquela atividade em nome do Estado, ele, para além de executar aquilo que está autorizado na lei, ele o faz com zelo à finalidade maior do Estado, que é o bem comum. E, para tanto, então, você espera desse agente público que ele realize seu trabalho com honestidade, né, respeitando as pessoas, com urbanidade, enfim, tudo aquilo que a gente poderia caracterizar como moral, tá bom? Publicidade, todos os atos devem ser públicos. Na administração pública não pode existir atos que não estejam à disposição do público. Ah, professor, mas existem situações que se coloca lá sigilo. Sim, há situações que podem causar constrangimento a alguém, que podem se referir a questões muito delicadas, muito invasivas, né? Então, por exemplo, existe um processo que está acontecendo lá, né? O julgamento de uma pessoa que praticou pedofilia e você não vai expor as crianças que foram vítimas, né? Você não vai expor a vítima que, por conta dessa exposição, pode ter a vida marcada, ainda mais marcada, né? Por essa violência, né? Que a exposição por si só poderia causar, né? Ela já sofreu a violência de alguém e ainda seria violentada mais uma vez pela exposição pública. Então, existem situações que você, dadas as circunstâncias, você vai pedir sigilo, né? Só não vale pedir sigilo de 100 anos para carteira de vacinação, tá? Porque não faz o menor sentido. Mas para todos os outros atos que não estejam dentro dessa condição que possa causar um dano maior, né, todas elas precisam ser divulgadas. Todas elas precisam estar à disposição de qualquer cidadão, de qualquer membro daquele povo. E o quinto e último princípio constitucional da administração pública no Brasil é a eficiência. E aí a eficiência é bem dentro daquela ideia que vocês já aprenderam. É de evitar, né, desperdício, de maximizar o aproveitamento daquele recurso, seja ele qual for. Seja recurso financeiro, seja ele recurso humano, seja ele recursos informacionais, seja recursos patrimoniais, materiais, seja qual for o recurso, eu tenho que maximizar o aproveitamento dele. Eu tenho que obter o maior aproveitamento possível daquele recurso, né? Esse é o princípio da eficiência. Porque se eu maximizar o uso do recurso, então, naturalmente, né, é óbvio, é consequência natural, você não vai ter desperdício. E se eu não tenho desperdício, então eu fiz, né, valer aquele recurso. Para quem? Para o bem comum. Tá bom? Aqui no Brasil ainda existem outros princípios que não são constitucionais, mas decorrentes dos constitucionais e que ganharam importância, relativa importância na legislação vigente, tá? Não vou comentar todos, tá, gente? Tem muitos, mas alguns que são importantes. Então tem a supremacia do interesse público, acho que isso é óbvio, né? Quer dizer, o interesse público sempre deve prevalecer sobre o interesse particular, né? E por conta desse princípio, você também tem uma outra proposição próxima dele. O interesse coletivo sempre deve prevalecer sobre o interesse individual. Então, no governo, né, no governo que seja qual for, ele sempre tem que colocar o interesse do coletivo, da maior parte, né, do que do interesse de um indivíduo, né? Ou o interesse público de todos nós sobre o interesse particular, mesmo que esse particular seja um grupo. Porque existem interesses que são particulares, mas são de uma pessoa, de um grupo, né?
Então eu posso, por exemplo, colocar os interesses do banco acima dos interesses da população brasileira. Fica de reflexão para vocês. Um outro princípio importante para a administração pública é a presunção da legitimidade. Em tese, a administração pública, toda ação, todo ato de um agente público é legítimo. Então, por exemplo, quando um policial rodoviário ele atribui uma multa, né, para um condutor de um veículo, presume-se, então, presunção, presume-se que essa ação é legítima. Que ele não fez isso em, em benefício particular ou para prejudicar uma pessoa com quem ele tem algum tipo de problema de relacionamento. Né? Até que se prove o contrário. Né? Ah, eu vou provar que ele agiu de má fé. Bom, mas aí você tem que provar que houve má fé por parte do agente público, porque em tese presume-se que foi um ato legítimo. Tá? Então a presunção da legitimidade. Finalidade. Ela é decorrência é, da, dos princípios constitucionais. Né? Então, todo o ato público, né, da administração pública, ela tem que ter uma finalidade. E essa finalidade ela tem que ser o bem comum. Né? Então, ela tem uma finalidade em si, naquela atividade, naquele processo, que levará, né, resultará numa consequência maior o bem comum. Tá? Autotutela, isso aqui é importante de todo mundo entender. O Estado, ele se autocontrola. Porque, assim, quem que julga o juiz? Quem que policia o policial? Né? Então você perceba que não existe uma outra instância. Né? Ah, tem uma instância superior que vai julgar o juiz. Né? Ou uma instância superior que vai policiar a polícia militar ou a polícia civil. Então quem faz isso? Então é o próprio Estado. Então, por isso que há necessidade, né, de um número maior de pessoas participando, por isso que há uma necessidade de você dividir os poderes, executivo, legislativo, judiciário, por isso que você procura democratizar e aumentar a participação das pessoas no governo. Porque quanto mais pessoas eu tiver participando do governo, mais eu garanto que a autotutela vai funcionar. Então, se um juiz cometeu uma contravenção, existirá um outro juiz que vai falar, aquele juiz cometeu uma contravenção. Se o Estado, porque o Estado não é perfeito, se o Estado cometer, né, uma injustiça com um cidadão, por exemplo, ele cobrou um imposto indevido, né, então alguém do governo, alguém que faz parte, que compõe o Estado, né, pode ser acionado para defender aquele cidadão e falar, o Estado errou. Inclusive puni-lo, né? Porque existem situações, por exemplo, a gente sabe, né, de diversos casos, infelizmente, em que um cidadão foi condenado, foi preso, começou a pagar a pena e depois, lá na frente, descobriu-se, né, depois de algum tempo, descobriu-se que a condenação foi indevida. Aí você, então, devolve aquele cidadão incorretamente preso, né, condenado e preso, você devolve a ele a liberdade e pune o Estado, exigindo que o Estado, né, fazendo, né, o Estado pagar uma indenização. Então a autotutela é exatamente a existência desses mecanismos, né, e a legitimidade deles, né, de que esses mecanismos eles vão funcionar de modo que o Estado ele se aprimore com o passar dos anos e naquilo que ele for falho ele se corrija, né, dentro daquilo que for possível, dentro daquilo que também é cabível, tá bom? E a razoabilidade, o que é a razoabilidade? As ações dos agentes públicos, elas, sim, elas têm que seguir, né, a risca lá, a lei, mas elas precisam ser razoáveis. Quer dizer, existem situações que a gente pode, pelo bem comum, né, para atender o interesse do povo, eu posso ser um pouco mais, vamos dizer assim, flexível. Né? É mais ou menos o que, com o passar dos anos, você
transforma essa flexibilidade em legislação, tá? É o que mais ou menos aconteceu com o Estatuto da Criança, né? Então, o poder pátrio ele era inquestionável, né? Mas aí começou a acontecer uma série de situações que vêm à tona e o Estado toma conhecimento, toma ciência, em que ele teve que aplicar a razoabilidade. Quer dizer, apesar do pai e da mãe serem soberanos, né, no poder pátrio, né, sobre os seus filhos, havia situações em que eu não podia deixar aquela criança sob o cuidado daquela pessoa, daquele pai, daquela mãe, porque claramente ele não estava cuidando bem daquela criança. Então vamos dizer assim, eu não, né? Imagine então que um juiz, tomando consciência disso, apesar de na época ainda não existir uma lei que versava sobre isso, ele aplicou a razoabilidade. Olha, o pai e a mãe são soberanos sobre os cuidados dos filhos, mas essa criança está sofrendo violência, está sofrendo agressão, está sob maus tratos, não está sendo bem alimentada. Então, é razoável que o Estado tire essa criança dos cuidados desses pais, né, apesar do poder pátrio. Então, veja, aí uma sucessão, né, de ações de razoabilidade podem levar no futuro ao poder legislativo, observando o poder judiciário, né, nesse exemplo que eu estou dando, criar uma lei. Né? Ah, opa, está acontecendo isso, então vamos legislar. E aí cria-se uma norma que inclusive vai criar, né, mais segurança jurídica, porque ele vai estar atendendo o princípio da legalidade. Então note que isso acontece com uma certa frequência. Né? E a razoabilidade, então, faz com que a gente tenha um certo grau de flexibilidade. Não uma flexibilidade ilimitada, né? Mas existe um grau de flexibilidade. E qual é o limite? Até onde eu posso ser flexível naquilo que é determinado pela lei? Até onde fere o interesse público. Se atender o interesse público, mesmo não sendo exatamente o que estava previsto na lei, beleza. Né? Não, ele vai ferir o interesse público. Bom, então executa-se a lei, cumpra-se a lei. A lei diz, faz X. Né? O interesse público fazer X vai ser bom? Beleza. Se eu fizer X, eu vou atrapalhar, eu vou prejudicar o povo. Bom, então o que eu posso flexibilizar para não prejudicar o povo? Eu posso colocar aqui um X mais 0,1. Esse 0,1 é o princípio da razoabilidade. É possível? É. Mas tem que ser muito bem justificado, muito bem fundamentado e tem que ficar muito evidente que se atendeu ao interesse público. Né? E, como eu falei para vocês, depois você vai ter esse conjunto, né, de situações que se aplicou a razoabilidade, aí você pode normatizar. Pode criar uma norma legal, então você vai levar para o Poder Legislativo e ele vai criar uma lei. Ou eu posso criar uma norma infralegal, por exemplo, uma portaria. Né? No Instituto Federal, nós fazemos parte do Poder Executivo e muitas vezes nós criamos portarias para normatizar determinadas situações. Tá bom? Bom, pessoal, desculpa aí, eu acho que eu acabei sendo bem extenso na aula de hoje, mas eram muitas coisas que eram importantes serem apresentadas aqui para caracterizar aquilo que a gente chama de gestão pública. Tudo que eu tratei aqui na aula de hoje, vocês vão perceber que elas são muito características de quem? Da administração pública. Muitas dessas coisas você não vai ter um correspondente exato, preciso, igual, idêntico na administração privada. Né? Apesar de que, se você tomar esses princípios e levar para a administração privada, não seria de todo mal. Porém, na administração privada, o caráter que deve prevalecer é o interesse particular. Né? Diferente da administração pública, que tem como finalidade última o bem comum, na administração de uma empresa privada, você está falando do interesse de um particular. O interesse particular é a finalidade maior. Né? E para atender essa finalidade maior, que é o interesse particular, nem sempre você promove o bem comum, tá bom? Já na administração pública, não. O bem comum tem que prevalecer em todas as situações. Como foi, né, esse último princípio que eu comentei com vocês, né, da razoabilidade, tá? Próximo tema da gente, federalismo e administração pública. Inclusive, para esse tema, teremos uma atividade de avaliação, tá bom? Pessoal, tendo dúvidas, por favor, escreva no fórum de dúvidas e, né, já estou avisando vocês, na próxima aula aí nós teremos uma atividade de avaliação, né?
Então fiquem atentos a essas atividades que vão sendo propostas aí, tá? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.